Numa noite fria de inverno, o tipo de frio que parece entrar pelos ossos e não sair mais, eu estava encolhida no sofá com uma manta fina, tentando ignorar os estalos das paredes antigas da casa. Ana, minha irmã, tinha saído para visitar uma amiga e eu fiquei sozinha, relutante, mas acostumada. Crescemos ali, naquela casa de madeira velha que nossos avós deixaram. Sempre foi estranha, cheia de barulhos inexplicáveis, mas naquela noite tudo parecia mais intenso. O vento lá fora soprava como se algo quisesse entrar. E então, ouvi os passos. Vieram de cima. Lentos. Pesados. O tipo de som que ninguém ignora. 3 passos, uma pausa. Mais 2. Fiquei imóvel por alguns segundos, achando que minha mente estava pregando peças. Mas os passos continuaram. O sótão. Sempre evitei aquele lugar. Era o único cômodo que não abríamos desde que minha avó morreu. Diziam que ela gostava de ficar lá em silêncio, olhando para a janela pequena que dava para o bosque. Meu coração disparou. Meus pés gelaram. Subi. Cada degrau das escadas rangia como um grito abafado. A casa parecia conter a respiração. Quando cheguei à porta do sótão, senti um arrepio na nuca. Estava trancada. Fiquei olhando para a maçaneta, confusa. A chave estava na minha mão. Não lembro de tê-la pego. Ela pesava mais do que deveria. Com dedos trêmulos, encaixei e girei. A porta abriu com um estalo seco. O ar ali era diferente. Mais frio. Mais denso. Como se o tempo tivesse parado. A luz da minha lanterna tremia. No centro do cômodo, uma cadeira antiga balançava devagar, sozinha. O som do render do encosto parecia arranhar minha espinha. Não havia ninguém. Olhei ao redor, respiração acelerada, o suor gelado escorrendo pela testa. Nada além de caixas velhas, móveis cobertos por panos e o som repetido da cadeira, vai e vem, vai e vem. Fechei a porta sem saber como, corri para o andar de baixo sem olhar para trás. Quando passei pela sala, algo me fez parar. O espelho grande, aquele com moldura dourada que sempre esteve ali, parecia diferente. Não o espelho em si, mas o que ele refletia. Meu reflexo estava imóvel, mesmo enquanto eu tremia. Me aproximei. Atrás de mim, uma figura escura, alta, magra, com olhos que não piscavam. Fiquei paralisada. Ela sussurrou, tão perto que senti o bafo gelado no pescoço. Você me viu, agora não vai mais escapar. Gritei, mas o som não saiu. Virei bruscamente e não havia nada. Nada atrás de mim. Só o vazio. O espelho agora mostrava apenas a sala, vazia, como se eu nem estivesse ali. Corri para a cozinha, fechei a porta e encostei nela, tentando pensar. Meu coração parecia uma marreta dentro do peito. Olhei para minhas mãos, estavam sujas. De poeira? De terra. Não lembro de ter tocado em nada sujo. A luz piscaram. O rádio ligou sozinho. Tocava uma música antiga que minha avó adorava cantar baixinho, desafinada, como num lamento. Eu tentava respirar fundo, mas o ar parecia mais grosso. Algo estava errado. Senti como se estivesse sendo observada o tempo todo. Decidi ligar para Ana. O celular estava sem sinal. A linha fixa. Morta. Tentei abrir a porta da frente, mas ela estava emperrada. Bati, gritei, chamei por ajuda. Ninguém respondeu. A casa inteira parecia encolhida, como se fechasse em si mesma. Subitamente, senti a mesma presença atrás de mim. Me virei devagar. Estava ali, no corredor. Não andava, mas se aproximava. Deslizava. Sem rosto definido, só olhos, 2 buracos escuros que me puxavam. Recuei, tropecei, caí. E ela não parava. Sussurrava coisas que eu não entendia. Palavras antigas, roucas. Tentei correr para o quarto, trancar a porta, mas ao girar a maçaneta, percebi que não era o meu quarto. Era o sótão. Novamente, o sótão. E eu estava dentro dele. A cadeira ainda balançava.
E agora havia algo sobre ela, um espelho pequeno, antigo, com moldura lascada. Minha imagem estava lá, mas sorria. Eu não. Meus olhos piscavam no reflexo, mas os meus reais estavam paralisados. O tempo congelou. A figura apareceu no canto do espelho. Ela entrou por trás do reflexo. Tocou meus ombros. Senti seus dedos finos como galhos secos cravando minha pele. E então, nada. Acordei horas depois, no chão da sala. Ana me sacudia. Você tá bem? O que aconteceu? Olhei ao redor, atordoada. Tudo parecia normal. Frio, sim, mas normal. Tentei explicar, mas a voz falhava. Ela riu nervosa, achando que era algum pesadelo. Mas quando ela foi até o sótão, curiosa com minha história, voltou pálida. A cadeira tá lá, se mexendo. E tem um espelho. Não falamos mais sobre isso. Mas desde então, toda vez que passo pelo espelho da sala, meu reflexo demora um segundo a mais para me acompanhar. E às vezes, sorri. Ana começou a ouvir passos também. O rádio toca sozinho. A chave do sótão, agora, fica sempre sobre a mesa, como se esperasse. E à noite, às vezes, sinto o mesmo bafo gelado no pescoço. Ele ainda sussurra. Agora você me carrega. Eu tento fugir. Tento viver como se nada tivesse acontecido. Mas não importa o quanto eu negue, o quanto eu reze ou tente esquecer. Ele está aqui. Na minha sombra. Na minha respiração. Nos espelhos. Na cadeira que ainda rende à noite, mesmo quando ninguém sobe. Tudo começou quando ouvi os passos, mas agora sou eu quem os faz. E sei que, um dia, alguém ouvirá. Subirá. E me encontrará esperando. Porque é assim que começa. Com um passo. Um sussurro. Um espelho. E quando você vê, já não pode escapar. Acordei no escuro com a estranha sensação de estar sendo observado. Ainda meio sonolento, olhei ao redor e percebi que o quarto estava como sempre. A cama bagunçada, a cortina balançando suavemente com o vento frio da madrugada, o abajur desligado no canto. Mas havia algo diferente. Uma claridade tênue escapava por baixo da porta. Uma luz suave, azulada, pulsava no fim do corredor, como se respirasse. Fiquei alguns segundos imóvel, tentando entender o que era aquilo. Meu coração batia forte, e uma inquietação tomou conta de mim. Levantei devagar. Cada passo parecia um erro, mas o corpo foi sozinho. O chão gelado sob os pés descalços me fez arrepiar inteiro. A casa estava silenciosa demais. O tipo de silêncio que grita. Cheguei à porta, hesitei. A luz continuava ali, viva, oscilando em ritmo quase hipnótico. Abri com cuidado. A madeira rangeu como se tentasse me avisar. O corredor estava vazio, mas a luz vinha do fundo, de um quarto que deveria estar escuro. Um quarto que ninguém mais usava desde que meu irmão foi embora. Avancei. Os quadros na parede pareciam me seguir com os olhos. Tudo naquele corredor me dava a impressão de estar se contraindo, se fechando atrás de mim. Cheguei à porta entreaberta. A luz parou de pulsar. Apagou. O breu foi instantâneo. Fiquei parado, esperando os olhos se ajustarem. Então vi. Dentro do quarto, apenas um espelho. Alto, encostado na parede do fundo. Um espelho que eu jurava que nunca esteve ali. Me aproximei devagar. Meu reflexo apareceu, mas havia algo errado. A imagem estava pálida demais, o olhar fixo demais. Pesquei, e ele piscou junto, mas com atraso. Era como se estivesse tentando acompanhar, e não apenas refletir. Encostei os dedos no vidro. Fio. Nada aconteceu. Suspirei, tentando convencer a mim mesmo de que era só o sono. Voltei para o quarto sem olhar para trás. Foi só quando me deitei que percebi. Meu reflexo no espelho não se mexeu. Ficou lá, sorrindo. Não consegui dormir. Virei de um lado para o outro, até que um barulho me fez sentar na cama. Era como um arranhado suave,
vindo da sala. Peguei o celular. 2 da manhã. Sem coragem de acender a luz, fui guiado pela penumbra até o corredor. A claridade azul estava de volta, mais fraca agora, mas presente. E o espelho ainda lá, do mesmo jeito. Como se me esperasse. Fui até ele. Meu reflexo sorriu antes de eu esboçar qualquer expressão. Recuo. Senti o sangue gelar. Toquei o espelho de novo. Nada. Mas agora o reflexo imitava meus gestos com atraso. Cada movimento parecia estudado. Fui tomado por uma vertigem estranha, como se estivesse sendo puxado para dentro. Corri de volta para o quarto. Tranquei a porta. Tentei racionalizar. Talvez eu estivesse delirando, sonâmbulo, qualquer coisa. Mas quando olhei para o espelho do meu guarda-roupa, o reflexo já me esperava, parado, sorrindo de novo. A partir dessa noite, nada voltou ao normal. Durante o dia, tudo parecia igual. Mas ao cair da noite, os espelhos se tornavam conscientes. Eu evitava olhar diretamente para eles, mas era impossível ignorar. Sempre tinha algo diferente. Uma piscada fora de hora, um sorriso deslocado, um reflexo que parecia espiar por cima do meu ombro. Passei a cobrir todos os espelhos da casa. Mas mesmo assim, eu sentia o olhar. Como se houvesse algo ali, tentando sair. Os sonhos começaram. Sonhos em que eu era puxado por mãos geladas, atravessando superfícies lisas como vidro. Em um deles, acordei dentro do espelho, observando meu próprio corpo dormindo. Tentei gritar, mas não tinha voz. Acordava suado, tremendo. Às vezes, com hematomas nos pulsos, como se realmente tivessem me segurado. Parecia loucura, mas estava acontecendo. Dia após dia, a sensação de invasão aumentava. Eu já não sabia mais se era eu que habitava meu corpo. Numa madrugada, ouvi risos abafados vindo do corredor. Risos iguais aos meus. Abri a porta lentamente. A luz azul estava mais intensa. O espelho agora estava no meio da sala. Sozinho. Me chamei. A voz saiu do outro lado. Exatamente a minha voz. Miguel, entra. O espelho se ondulou como água. Dei um passo atrás. A cópia de mim sorriu mais largo. Você já está do lado de cá. Só falta aceitar. Fiquei paralisado. Meu reflexo saiu do espelho. Sem ruído. Sem movimento brusco. Apenas apareceu ao meu lado. Idêntico, mas diferente. O olhar vazio. A pele levemente acinzentada. Agora você me vê, e eu vejo tudo por você. Tentei correr, mas ele já estava no quarto, deitado na minha cama. Dormia como eu. Ou talvez fosse eu. Comecei a duvidar da minha própria existência. Quem era o real? Quem era o reflexo? Dias se passaram. Parei de sair. Parentes ligavam, batiam na porta. Mas ninguém me via. Era ele quem atendia. Era ele quem sorria por mim. Comecei a desaparecer. Meu corpo ainda estava ali, mas meu reflexo tomava conta. Cada vez que eu olhava para qualquer superfície refletiva, via apenas ele. Às vezes zombava de mim. Outras, chorava. Mas nunca, nunca me deixava esquecer. Eu já não era o dono do meu rosto. Hoje, escrevo isso de dentro. Do lado de cá. O lado frio, escuro, imóvel. Observo meu corpo fazer coisas que eu nunca faria. Falar com minha voz. Amar com meus gestos. Matar com minhas mãos. E não posso impedir. Sou só um espectador preso atrás do vidro. Grito, mas ninguém ouve. Tento alcançar alguém pelo reflexo de uma janela, uma colher, um olho. Mas tudo é silêncio. Se você está lendo isso, por favor, não olhe muito tempo para o espelho. Não confie no que ele mostra. Se um dia ele sorrir antes de você sorrir, corra. Tape todos. Quebre-os, se puder. Mas saiba, uma vez que ele vê você, já é tarde. Ele só precisa de uma fresta. De um deslize. Então,
Você será só mais um reflexo esquecido, enquanto ele vive a sua vida, com seu rosto, sua voz, sua história. Como a minha. A ideia surgiu de forma idiota, como todas as ideias que envolvem adrenalina e falta de noção. Sérgio, o tipo de cara que ri alto e filma tudo para postar depois, foi quem propôs: vamos entrar no hospital abandonado. Dizem que a ala psiquiátrica ainda tem marcas nas paredes. Eu ri, nervoso, mas fui junto. Todos fomos. Eu, Sérgio, a Ana e o Murilo. 4 corajosos idiotas com lanternas baratas, celulares com bateria pela metade e uma sede estranha de viver algo que não deveríamos. A entrada pelos fundos foi mais fácil do que esperávamos. Um buraco no alambrado, a madeira da porta traseira já podre. Por dentro, tudo era poeira, azulejos quebrados e paredes rabiscadas com símbolos estranhos. Ainda assim, seguimos. O chão rangia como se protestasse a cada passo, e os corredores pareciam mudar de tamanho conforme andávamos. Às vezes largos, às vezes estreitos demais. E o cheiro? Um cheiro metálico, forte, que grudava na garganta. Como sangue fresco, mas mais denso. Mais sujo. Murilo tentou fazer piada, imitando um médico louco com uma seringa invisível, mas sua voz ecoou de um jeito estranho, como se não voltasse do fundo do corredor. Ana segurou meu braço. Ela sempre foi a mais sensível. Queria voltar, mas Sérgio a provocava, dizendo que os fracos não conheciam histórias boas. Seguimos. Cada sala era pior que a anterior. As paredes pareciam suar, como se o hospital respirasse com dificuldade. Umidade que escorria vermelha em alguns pontos. Eu disse que devia ser ferrugem. Mas não parecia ferrugem. Chegamos à ala psiquiátrica. A porta estava encostada, com letras desbotadas indicando pacientes agressivos, isolamento total. Quando tocamos a maçaneta, ela se abriu com um estalo seco. Lá dentro, as camas estavam viradas, as grades retorcidas, os colchões rasgados. Nas paredes, marcas de unhas. Reais. Cada risco tinha profundidade. Como se alguém tivesse tentado sair dali com os próprios dedos. Ana chorava em silêncio. Murilo empalideceu. Sérgio continuava filmando. Como se registrar fosse uma forma de manter o controle. E foi aí que a porta no fim do corredor se abriu sozinha. Lenta, rangendo como uma advertência. Dela saiu uma mulher. Camisola branca, cabelos ralos cobrindo parte do rosto, olhos arregalados como os de um animal encurralado. Andava como se tivesse os ossos errados. E gritou. Um grito que não veio da garganta, mas do peito, rasgando o ar. Vocês estão no meu lugar agora. Ela apontava para nós como quem reconhece os ladrões da própria casa. Corremos. Não pensamos. Corremos. Mas os corredores eram outros. Nada batia com o caminho que fizemos. Portas onde antes eram janelas, escadas onde havia paredes. O hospital mudava. Se transformava à nossa frente. Gritávamos uns pelos outros, mas as vozes pareciam ser tragadas pelas paredes. Murilo desapareceu primeiro. Estava atrás de mim, e num segundo não estava mais. O som de algo sendo arrastado ficou no lugar dele. Não olhei. Não consegui. Ana segurava minha mão com tanta força que meus dedos adormeceram. Passamos por uma sala com espelhos quebrados, e eu vi nossos reflexos distorcidos. Em um deles, Ana sorria. Mas ela estava chorando. Me puxou pelo braço e seguimos. Sérgio gritava por nós, distante. Ouvimos seus passos correndo. Depois, silêncio. Quando viramos o corredor, o vimos parado. De costas. Tremendo. Sérgio. Ele virou o rosto devagar. E não tinha olhos. Apenas buracos escuros, fundos demais. Ele sorriu. Um sorriso largo, rachado. Ana gritou. O hospital respondeu. Todas as portas bateram ao mesmo tempo. As luzes falharam. Um gemido longo se espalhou, vindo do chão, das paredes, do teto. Era o prédio respirando de novo.
Tentamos voltar, mas não havia mais saída. Cada tentativa nos levava de volta à ala psiquiátrica. A mulher nos esperava, parada no mesmo lugar, murmurando coisas que não faziam sentido. Falava datas, nomes, números. Depois gargalhava, como se fosse uma criança brincando de pique-esconde. Ficamos presos por horas. Ou dias. Não sei dizer. O tempo não fazia sentido ali dentro. Ana ficou em choque. Repetia o nome da mãe sem parar. Eu só queria sair. Comecei a marcar as paredes com uma chave. Tentava encontrar um padrão, um caminho. Mas cada marca aparecia em outra parede, em outro lugar. Como se o hospital zombasse de mim. Como se dissesse, você está andando em círculos. Não há saída. E talvez não houvesse mesmo. Uma noite, se é que era noite, ouvi Ana chamando por mim. Mas quando a encontrei, seus olhos estavam brancos, completamente opacos. Ela sorria, como Sérgio, como a mulher. Sussurrava, agora eu vejo. Agora eu vejo. Tentei acordá-la, sacudi-la, gritei. Mas ela não reagia. Apenas sorria e sussurrava, olhando para o nada. Fugi. Corri por corredores que nunca tinha visto. Portas que se abriam para escadas que levavam a tetos. Escapava do hospital como quem foge de um sonho ruim, mas ele não deixava. Só consegui sair quando parei de correr. Quando me sentei no chão e aceitei que ia morrer ali. Foi então que a porta da frente apareceu. Sozinha. Aberta. Como um convite. Caminhei em direção à luz da manhã. Atrás de mim, sussurros. Vozes que imitavam a minha. Quando pisei do lado de fora, tudo silenciou. O ar era diferente. O mundo parecia real. Mas havia algo errado. Muito errado. Os dias passaram. A polícia nunca encontrou Ana, Murilo ou Sérgio. Disseram que o hospital estava lacrado. Que não havia sinais de arrombamento. Que era impossível termos entrado. Ninguém acreditou em mim. Minha família me olhava com pena. Psicólogos me diagnosticaram com estresse pós-traumático. Mas eu sei o que vi. Sei o que vivi. E o mais assustador é que desde que voltei, minha casa tem o mesmo cheiro metálico. Como sangue fresco. E às vezes, quando acordo no meio da noite, vejo a porta do meu quarto se abrir devagar. E no espelho do corredor, a mulher da camisola branca sorri. Como se me reconhecesse. Como se dissesse que meu tempo do lado de cá está acabando. E que logo eu estarei de volta. No meu lugar. A biblioteca da cidade sempre teve algo de peculiar. Era um lugar silencioso, um refúgio para os curiosos e para os que, como eu, se perdiam em páginas amareladas e palavras esquecidas pelo tempo. A maioria dos visitantes só aparecia nas manhãs de sábado, quando o vento lá fora parecia mais frio e as portas de madeira rangiam ao ser abertas. Mas naquele dia, algo estava diferente. A luz que entrava pelas janelas parecia mais tênue, como se a própria biblioteca estivesse aguardando por algo. Eu estava procurando um livro específico, algo que minha avó sempre dizia para eu procurar quando estivesse perdida em algum lugar da vida. Procure o livro certo, ela sempre dizia, e eu sabia que era um conselho que ela não tomava tão literalmente. Naquele momento, porém, eu precisava de algo que me arrancasse da monotonia de uma tarde comum. E foi então que vi a prateleira em um canto que nunca me chamara a atenção antes. O livro estava lá, escondido entre volumes cobertos de poeira. Sua capa estava tão gasta que mal podia distinguir o título. Mas havia algo no modo como ele se destacava, como se esperasse por mim. Não sei explicar o motivo, mas sem hesitar, eu o puxei da estante. Ele parecia ter sido ignorado por anos, talvez décadas. O peso dele nas minhas mãos era quase palpável, e eu pude sentir uma leve tensão no ar, algo que não conseguia identificar. Curiosa, me sentei numa mesa próxima e comecei a folhear as páginas. O livro não tinha título, nem indicação de autor. As páginas eram amareladas, frágeis ao toque, e o cheiro de mofo era forte, mas ao mesmo tempo algo me atraía ainda mais.
Passei as páginas devagar, até que, ao abrir uma delas, ouvi algo. Não era o som de uma página virada, mas uma risada suave, abafada. Olhei ao redor, achando que era alguma criança brincando nos corredores da biblioteca, mas o lugar estava deserto. A risada parecia vir de trás de uma das prateleiras, um som infantil, quase como um sussurro. Levantei-me da cadeira, meu coração batendo mais rápido. A risada continuava, e agora parecia mais próxima, mais real. Passei a mão pela prateleira, mas não vi nada. O silêncio voltou a tomar conta do lugar. Respirei fundo, rindo de mim mesma, achando que era apenas minha imaginação pregando peças. Eu estava prestes a voltar para a mesa quando um movimento rápido chamou minha atenção. Virei-me abruptamente. Lá, parada em meio à penumbra de uma prateleira, estava uma criança. Ela tinha cerca de 7 anos, vestia um vestido de algodão simples, um pouco sujo, e seus cabelos castanhos estavam bagunçados. Mas o mais estranho era o olhar dela. Seus olhos, em um primeiro momento, pareciam completamente normais, mas ao focar melhor, vi que não havia brilho nenhum neles. Eram completamente negros, como se a luz fosse absorvida por eles, como se não houvesse vida ali. Apenas uma profundidade sombria, infinita. A criança sorriu para mim. Um sorriso largo, mas sem emoção. Não era o tipo de sorriso que uma criança faria. Era como se ela soubesse algo que eu não sabia, algo que me fazia sentir, instintivamente, um medo que não poderia explicar. Meu corpo congelou. Eu não conseguia mover as pernas, nem desviar o olhar daquela criança. As risadas começaram de novo, mais altas, agora misturadas com um som de respiração ofegante. Olhei ao redor, procurando uma explicação lógica, uma razão para aquilo, mas não havia nada. Apenas a criança e seus olhos negros, fixos em mim, como se estivesse esperando por algo. Antes que eu pudesse reagir, a criança desapareceu. Não foi uma corrida apressada. Não houve som de pés no chão, ela simplesmente sumiu. Como se nunca tivesse estado ali. O ar ao redor ficou denso, e por um momento, tudo o que eu conseguia ouvir era o batimento do meu próprio coração. Olhei ao redor, tentando entender o que acabará de acontecer. A biblioteca estava vazia, e o ambiente parecia imutável, mas dentro de mim, algo tinha mudado. Quando olhei para o livro novamente, algo me fez abrir a página em que estava, a mesma que havia deixado aberta antes de ver a criança. O que vi me fez estremecer. As palavras estavam lá, escritas com uma caligrafia irregular, como se alguém tivesse escrito apressadamente. Asterisco, ela está com você. Asterisco. Meu corpo gelou. Um frio intenso percorreu minha espinha, e a sensação de estar sendo observada aumentou. Olhei para trás, para as prateleiras ao redor, mas não vi ninguém. O som das risadas havia cessado. Tudo estava em um silêncio absoluto, mas, de alguma forma, isso me parecia ainda mais inquietante. Porque o livro tinha aquelas palavras. Como ele sabia? E quem era asterisco ela asterisco? Com as mãos tremendo, fechei o livro rapidamente e o deixei sobre a mesa. Olhei para a porta da biblioteca, sentindo o impulso de sair correndo, de fugir daquele lugar, mas algo me segurava ali. Uma sensação estranha, como se o livro, a criança, tudo aquilo, fosse uma armadilha que eu não podia escapar. A bibliotecária, uma senhora de cabelo grisalho que geralmente me dava um sorriso acolhedor, estava atrás de mim, sorrindo de um jeito que nunca tinha visto antes. O sorriso dela não parecia genuíno. Seus olhos, agora, também estavam escuros, vazios, como se ela não fosse mais a mesma. Ela se aproximou devagar e, antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, sussurrou em meu ouvido. Asterisco, ela sempre escolhe alguém. Você é a próxima. Asterisco. Eu queria gritar, mas minha voz não saiu. Em vez disso, senti a presença da criança ao meu lado novamente, sentindo sua respiração fria no meu pescoço. O livro estava diante de mim, mas eu não conseguia tocá-lo. O medo, uma sensação sufocante, me paralisava. A biblioteca, que antes parecia um lugar de tranquilidade, agora era um labirinto de escuridão e mistério. Fui até a porta com as pernas trêmulas,
Mas antes que eu pudesse sair, ela se fechou sozinha. Eu estava presa ali. E sabia, com uma clareza absoluta, que ela nunca me deixaria ir. No reflexo da janela da biblioteca, vi meu próprio rosto. Mas não estava sozinha. O reflexo ao meu lado sorria para mim, com olhos negros, e as palavras que ecoavam em minha mente não eram mais aquelas do livro. Agora, era uma única frase que preenchia todos os meus pensamentos. Asterisco, ela está com você. Sempre esteve. Asterisco. Era uma festa alegre, cheia de risos e conversas animadas. O salão estava decorado com flores frescas e luzes suaves, tudo perfeitamente planejado para a celebração do casamento de minha amiga Helena. Ela e seu marido, Daniel, pareciam radiantes. Eu estava lá, como qualquer boa amiga, acompanhando o casamento e vivendo aquele momento de pura felicidade. No entanto, algo naquela noite não parecia certo, embora eu não soubesse exatamente o que era. A música estava alta, e as pessoas dançavam com energia, as risadas e os aplausos se misturando ao som dos acordes. Eu estava bebendo meu copo de vinho, observando a pista de dança, quando algo me chamou a atenção. No canto mais afastado da sala, uma mulher estava dançando sozinha. Seu vestido era deslumbrante, completamente branco, mas não parecia ser o vestido de festa comum. Era mais elaborado, com detalhes delicados de rendas e bordados que, de alguma forma, pareciam de outra época. Mas o que mais me incomodou foi o fato de ela estar dançando sozinha. Não havia ninguém perto dela, e sua figura estava estranhamente isolada entre os outros convidados. Curiosa, decidi me aproximar. Queria saber quem ela era, talvez uma convidada desconhecida ou alguém que tivesse ficado fora da dança principal. Mas, conforme fui me aproximando, a mulher parecia mais distante, como se estivesse envolta por uma aura de mistério. Seus movimentos eram graciosos, mas lentos, como se ela estivesse em um mundo próprio, alheia à festa ao seu redor. A música que tocava parecia não tocá-la, e eu senti uma pontada de desconforto. Quando cheguei bem perto, no entanto, algo aconteceu que me fez parar em seco. Num piscar de olhos, a mulher desapareceu. Não foi um afastar-se lentamente ou um movimento natural. Foi como se ela simplesmente tivesse sumido da sala, como se nunca tivesse estado lá. Eu olhei ao redor, tentando entender o que tinha acontecido. A música continuava, as pessoas dançavam, mas eu estava paralisada no meio da pista, procurando desesperadamente por qualquer sinal de que alguém mais tivesse visto o que eu vi. A sensação de estranheza me dominou, mas logo fui tomada por uma onda de curiosidade. Me aproximei de uma amiga e perguntei se ela havia visto aquela mulher. Ela me olhou de forma confusa, como se eu estivesse delirando, e me disse que não havia visto ninguém dançando sozinha. Fiquei sem palavras. O que diabos eu tinha acabado de ver? Não era uma ilusão, eu sabia disso. A mulher de branco havia estado ali, dançando sozinha, mas agora não restava vestígio dela. Decidi deixar aquilo para lá e voltei para minha mesa. A festa seguiu, mas a sensação de desconforto não me deixou em paz. Eu tentava me concentrar em conversas, mas algo sempre me puxava de volta para aquele canto da sala. E, então, a noite avançou. As pessoas começaram a sair, e eu aproveitei para me despedir dos noivos. Quando passei pela porta de entrada, Helena, que estava radiante em seu vestido, me chamou e me convidou a dar uma olhada no álbum de fotos que ela e Daniel haviam trazido. Nos sentamos em um sofá no canto do salão, e ela começou a mostrar as fotos do casamento. Eu estava distraída, mexendo no celular, quando vi uma foto peculiar entre as imagens. Era uma foto antiga, em preto e branco, de uma noiva com um vestido muito similar ao da mulher que eu tinha visto naquela noite. A mulher parecia muito jovem, com um olhar distante, e estava no centro da foto, sozinha. Algo sobre aquela foto me arrepiou. A expressão dela, a solidão, o olhar perdido. Eu senti uma sensação desconfortável, como se algo estivesse errado. Essa é uma foto da minha avó, Carolina. Ela usou esse vestido no próprio casamento. Helena disse, sem perceber o impacto que suas palavras tiveram sobre mim. Fiquei em silêncio.
A mulher que eu tinha visto naquela noite era a mesma que estava na foto. Não havia dúvida. Eu olhei para Helena, tentando disfarçar a crescente sensação de pânico, e perguntei: onde ela está agora? Helena, percebendo a minha curiosidade, ficou um pouco desconfortável, mas respondeu: minha avó. Ela morreu há muitos anos, antes mesmo de eu nascer. Ela estava noiva de um homem chamado Samuel, mas, no dia do casamento, houve um trágico acidente. Ela morreu naquele dia. A história sempre foi muito triste. Dizia-se que ela foi atropelada quando estava indo para a igreja, logo após o casamento. Mas, de alguma forma, a foto sempre apareceu nas nossas lembranças, como uma forma de manter sua memória viva. Aquelas palavras me congelaram por dentro. A mulher que eu tinha visto, dançando sozinha, não era outra senão a avó de Helena. Eu comecei a entender o que tinha acontecido, mas não queria acreditar. O que eu vi, a mulher dançando no canto da sala, foi mais do que uma ilusão ou um delírio. Algo mais profundo estava em jogo. Olhei para a foto novamente, agora com o coração acelerado. A mulher na imagem tinha os mesmos olhos, o mesmo sorriso triste. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que havia mais por trás de tudo aquilo. Mas, Mariana, tem mais uma coisa. Helena continuou, quebrando o silêncio, sem perceber o choque em meu rosto. Tem uma tradição na nossa família. Dizem que a avó nunca deixou de vir nas festas da família, especialmente em casamentos. Sempre diziam que, se você a visse dançando sozinha, era um sinal de que o casamento seria abençoado ou algo assim. Nenhuma outra pessoa nunca a viu, mas minha mãe sempre dizia que ela gostava de estar presente nas nossas alegrias. Eu não conseguia mais respirar direito. A mulher de branco, a dançarina solitária, era um espírito, uma presença que, de alguma forma, se manifestava quando a festa era de casamento. Ela não estava ali por acaso. Ela se manifestou para mim por algum motivo. Mas por que eu a vi? Porque ela me escolheu. O cheiro de flores murchas ainda pairava no ar, e eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Saí do casamento sem dizer uma palavra, meus pensamentos girando como um turbilhão. A imagem da mulher dançando sozinha, seus olhos perdidos, ficou gravada na minha mente. Eu sabia que, quando a noite caísse, ela ainda estaria por aí, dançando no canto escuro de algum lugar, esperando para ser vista novamente.